Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex novamente para darmos continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o livro de Gênesis e hoje nós vamos ler o capítulo 41, beleza? Vamos lá pessoal. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que comeram a pasta entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou. Era um sonho. Então ele teve 2 sonhos que queria dizer a mesma coisa. Pela manhã, perturbando, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: "Hoje me lembro de minhas faltas." Certa vez, Faraó, fiquei irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós tive um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme eles nos disseram. Eu fui restaurado e a minha posição e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupas, apresentou-se a Faraó. O Faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você ouviu um sonho e capaz de interpretar." Respondeu José: "Isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Interessante aqui, pessoal, que ele não tira a responsabilidade dele, que realmente não é ele que interpreta, que é Deus. Então, um servo verdadeiro, ele sabe que ele não é nada, que ele é dependente de Deus para tudo. Então, o Faraó contou o sonho a José. "Sonhei que estava de pé, à beira do Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que comeram a pasta entre as juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de vê-las comigo, não parecia que eu tivesse feito, pois continuava tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereais, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, requícidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer." Um ponto interessante aqui, pessoal, Deus revelou o sonho a Faraó, Só que aí, como é que a obra de Deus é algo extremamente a gente não entende. Ele deu um sonho para Faraó e ninguém conseguiu interpretar, mas José estava lá no calabouço e
usou o copeiro que interpretou o sonho antes, né? E olha o que Deus faz e aonde Deus vai colocar José. As 7 vacas magras e feias, vamos continuar aqui. As 7 vacas magras e feias que surgiu depois das outras 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome, exatamente como disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra, toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, por quê? A questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Procure agora, Faraó, um homem vitorioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. O Faraó também teve que estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virá sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano percebeu bom ao Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entregou a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selo e aí colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real, e à frente os oriundos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Pessoal, interessante aqui, lá atrás, quando José ainda estava com os pais dele, ele teve 2 sonhos. E esses sonhos que José teve vai se cumprir, porque aqui é onde ele está se cumprindo. José está sendo elevado como governador. Abaixo de Faraó só era José, então ele era a autoridade máxima, vamos dizer, do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha a autoridade que ele recebeu. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Peneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras, nas redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos.
O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram aos fins e os 7 anos de fartura do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirija-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 41, né? Que o Papai do Céu possa abençoar todos em nome de Jesus. E é um exemplo maravilhoso do homem que anda com Deus. Olha o que Deus fez com José. Fique na paz e um grande abraço.